Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E hoje é o grande dia onde os brasileiros iniciam a sua jornada na Copa do Mundo de Clubes. Hoje, às 19 horas, o Palmeiras é o primeiro time brasileiro a estrear no torneio. Depois, às 11 horas da noite, a gente tem o Botafogo. E nos próximos dias, amanhã, você tem Flamengo, Fluminense, vão continuar aí a saga dos clubes brasileiros na primeira rodada de suas respectivas fases de grupos na Copa do Mundo de Clubes. Então vamos falar muito sobre Copa do Mundo de Clubes. Tivemos o jogo de estreia, quero conversar com vocês sobre ali, né, quais foram as minhas impressões em relação às equipes não europeias que estão. E talvez isso seja uma régua boa pra gente também, porque antes de enfrentar grandes equipes europeias, nós temos que fazer pontos, nós temos que ganhar fôlego contra equipes não europeias, que são equipes tecnicamente mais, digamos assim, simples, né? Mais fracas, né? Pô, chamar a equipe de fraca parece que a gente tá sendo meio soberbo, né? Mas, tecnicamente, em um nível um pouco abaixo ali, mais abaixo das equipes europeias. Então tem bastante coisa pra gente falar, não sai daí, vamos pra vinheta e a gente já volta. E ó, não se esqueçam de apoiar os nossos parceiros da Tribo da Sorte, que tá com a gente também na Copa do Mundo de Clubes. A Tribo da Sorte, galera, está acumulada. A Mega Sena acumulou de novo, tava pagando 100 milhões ontem, ninguém ganhou e talvez esse seja o sinal para você começar a fazer sua fezinha. Então se você ainda não fez sua fezinha, cara, próximo sorteio da Mega Sena vai ser no dia 17, vai pagar 110 milhões. Além disso, você tem a Quina de São João, que vai pagar 230 milhões lá no final do mês. E tem bolões disponíveis, tá? Ainda resta alguns bolões disponíveis. Você pode entrar na plataforma da Tribo da Sorte, mas antes é só clicar no link fixado nos comentários ou no QR Code aqui e chamar o pessoal da tribo lá no chat. Vai abrir um chat e você vai falar pra galera, ó, quero o cupom lá do canal do Opina Porco. Ajeita um cupomzinho de desconto aí pra gente conhecer a plataforma. Eles vão ajeitar um cupom de desconto pra você, você vai ter a oportunidade de conhecer a plataforma. E além disso, vai dar uma força aqui pra gente do Opina Porco também. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque a plataforma deles tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. Tribo da Sorte, galera. Ó, só sorteio bom, hein? Tamo junto. Se não bastasse Palmeiras uma vez, eu tô com Palmeiras duas vezes, ó. E ontem, galera, que vídeo impressionante aquele na Times Square lá em Nova York, que os torcedores palmeirenses fizeram, né? Um mar de torcedores palmeirenses cantando ali, os gritos da torcida do Palmeiras. O Facincani, um abraço aí pro Facincani, pessoal do Turma do Amendoim, o Lugol, um abraço aí pro pessoal do Turma do Amendoim, estavam lá pra filmar e fazer uma cobertura muito legal de tudo que tá acontecendo no Super Mundial de Clubes. E cara, tipo assim, pô, é aquele negócio, lembra que eu falei pra vocês que a Copa do Mundo de Clubes já começou? Que é isso, tem que curtir o momento, curtir a atmosfera, é exatamente disso que eu estou falando. E foi muito legal porque ontem, com os torcedores palmeirenses gritando, né, cantando o hino do Palmeiras, tinha torcedor flamenguista, mano, olha só isso. Filmando, velho. Os caras estavam tudo lá com a camisa do Flamengo, filmando a galera. Então, assim, cada torcida fazendo o seu grito e tudo mais, aquela provocação sadia, sabe, de boa. Muito, muito, muito divertido o clima que tá lá nos Estados Unidos. Pô, deve ser, assim, uma sensação maravilhosa poder estar vivendo tudo isso. Bacana as pessoas que tiveram a oportunidade de estar lá. E nós que estamos longe, vamos mandar também as nossas energias positivas, a nossa torcida. Não vai faltar também a nossa torcida para que os clubes brasileiros, acima de tudo, representem muito bem o nosso futebol. Hoje tem estreia e eu confesso pra vocês que eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso e vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem e as minhas expectativas em relação aos clubes não europeus, tá? Ontem nós tivemos o jogo entre o Al Ahly versus o Inter Miami. Inclusive um jogo que teve um resultado maravilhoso para o Palmeiras. Até me perguntaram lá no Insta.
Por que resultado maravilhoso? E se o Palmeiras perder hoje? Galera, de qualquer forma, o empate, ele é um resultado maravilhoso. Por quê? Se o Palmeiras ganha, o Palmeiras abre 3 pontos. Ou seja, assume a liderança absoluta da competição. Estamos falando, não é, ó, lembre-se, galera, é um grupo de 4 times, só que não é jogo de ida e volta. Não é. É tipo Copa do Mundo. Você enfrenta o adversário apenas uma única vez. Então, são 3 jogos. Se o Palmeiras vence, o Palmeiras arranca 3 pontos na frente. Os que empataram, eles ficam com 1 ponto. E o que perdeu, fica com 0 pontos. Então existe uma possibilidade muito grande da equipe que vencer hoje conseguir carregar o primeiro lugar na fase de grupos. Uma possibilidade muito grande. Agora, vamos pro cenário negativo. Vamos pro copo meio vazio, né? Falamos do copo meio cheio, vamos falar do copo meio vazio. Se o Palmeiras perde, ou seja, o Palmeiras vai ficar com 0 pontos, só que ainda existe grandes possibilidades de recuperação, porque você tem 2 equipes que só tem 1 ponto só na frente. Então, tanto para derrota quanto para vitória, o resultado de ontem ele foi importante. Ele foi importante porque ele nos traz essa, entre aspas, gordura, tranquilidade de repente, em um tropeço, não ter desespero. Calma, ó. Tropeçamos, mas temos outros 2 jogos ainda. E eu considero a equipe do Porto a equipe mais difícil, tecnicamente falando, de se enfrentar da fase de grupos. Principalmente depois do jogo que eu vi ontem. O jogo que eu vi ontem, eu achei um nível técnico e físico muito, mas muito baixo. Muito baixo. O segundo tempo, o Al-Ahly praticamente inexistiu. Os caras, assim, perderam a intensidade física de uma forma absurda. Tipo, o time acabou, desfaleceu em campo. O Inter de Miami, por ter jogadores tecnicamente mais qualificados, acabou, obviamente, ganhando mais espaços, mais oportunidades. Afinal, você tinha lá o Sérgio Busquets, você tinha Messi, você tinha Suárez. Então, são jogadores que, por mais que já não estão no auge da sua forma física, eles conseguem ainda aproveitar melhor as oportunidades, criar mais, enfim, tem uma forma diferente de marcar, de jogar. Então, naturalmente, o Inter de Miami, ele teria mais espaços, e ele teve mais espaços para aproveitar, teve mais jogadas melhores executadas, porém, parou ali nas boas defesas do goleiro do Al-Ahly, que foi o craque na partida, né, inclusive, fez uma ótima participação. Obviamente que se você deixa um Messi com boa oportunidade, se você deixa um Suárez livre de marcação, realmente a chance de levar um gol é grande, tá? É grande. Porém, no todo, coletivamente falando, tanto o Inter Miami, né, e o Al-Ahly, na minha opinião, foram equipes assim bem normais. Não vi nada assim do tipo, nossa, olha, essa equipe vai ser chata, essa equipe vai dar trabalho. Então, foi muito positivo as impressões que eu tive em relação a essas 2 equipes ontem. Eu acredito que, eventualmente, hoje, a forma como essa partida se ilustrar, se o Palmeiras, sei lá, foi lá e conseguiu uma vitória, existe uma boa possibilidade de, quem sabe, conseguirmos o primeiro lugar do grupo. Isso seria ótimo, porque colocaria nós contra o segundo lugar lá do grupo do Botafogo, que tem muita gente batendo o martelo, que vai ser o Atlético de Madrid. E aí, enfrentar o Atlético de Madrid ou o PSG, eu acho que é melhor enfrentar o Atlético de Madrid. A gente ainda tem chances de fazer mais frente, digamos assim, né, a essa equipe. E assim, meus amigos, ontem, por exemplo, com o nível técnico, nível físico de Al-Ahly, de Inter de Miami, qualquer equipe brasileira consegue bater de frente tranquilamente contra aquelas equipes, viu? Se você pegar o Palmeiras consegue, o Flamengo consegue, o Botafogo consegue, talvez o Fluminense vai ter um pouco mais de dificuldade por estar passando um momento ali de reformulação. Mas as outras equipes brasileiras acho que não teria problema quanto a isso, tá? E continuando falando do Super Mundial, nós temos aqui um ranking com as camisas do Super Mundial.
É, o pessoal fez um ranking, né? O portal lá, o The Athletic, fez um ranking das camisas do Mundial. Qual é a mais bonita, qual que é a mais feia, etc, etc. E assim, a camisa que ganhou como a mais bonita, eu não sei não, viu? Na minha opinião, não tem nada de bonita essa camisa não, mas foi a camisa do Esperance. E aí, em segundo lugar, ficou a do Wydad Casablanca. Não me lembro dessa camisa, não vi. Em terceiro lugar, a do Boca. Em quarto lugar, a do Borussia. Em quinto lugar, a do River Plate. Em sexto lugar, a do Salzburg. E aí, os times brasileiros começam aqui, ó, com o Palmeiras em 16º lugar, com a camisa mais bonita, digamos assim. Depois vem o Botafogo em 18º lugar. Flamengo em 22º lugar. E o Fluminense em 24º lugar. Ah, Neto, e o que isso tem de importância? É, não tem, mas é só pra mostrar aqui. Mas na minha opinião, não vi nada demais na camisa do Esperance, não. Eu acho que o pessoal. Eu acho que o pessoal, sei lá, deu uma viajada aí. O técnico do Porto falou um pouquinho sobre o Palmeiras e também o futebol brasileiro como um todo. Vamos ver o que ele falou, tá? Vamos lá. Creio que o Brasileirão é uma das maiores ligas do mundo. A cada final de semana há uma partida sumamente competitiva porque há muitos times que começam o Brasileirão com chance de serem campeões. O Brasileirão tem muitos jogadores de grande tamanho na própria liga e também muitos grandes treinadores. É uma das competições mais duras do mundo e, a nível econômico, também não está muito longe da Europa. O Palmeiras investiu quase 90 milhões de dólares para armar essa equipe para o Mundial. A partir daí, não dá para falar nisso de equipes da América do Sul contra equipes da Europa, pois o Brasil cortou essa diferença nos últimos anos. Calma, né? Obviamente que assim, ele vai jogar contra a equipe, então ele tá colocando o futebol brasileiro lá no topo, mas financeiramente dizer que o Brasil cortou essa diferença nos últimos anos, não cortou. Hoje, se você pega o Palmeiras e o Flamengo, são as equipes financeiramente melhores do Brasil. Só que o resto, meu amigo, ainda passa com a corda no pescoço ali. E mesmo assim, ainda a disponibilidade financeira do Palmeiras e do Flamengo para a contratação de jogadores, para salários, ela ainda é muito diferente das primeiras prateleiras aí da Europa, tá? Ó, o Palmeiras é um gigante sul-americano, mas nós somos o Porto. Somos campeão do mundo. Temos uma história muito grande, temos grandes jogadores e com tudo isso vamos tentar competir da melhor maneira possível. Comparar a América do Sul com a Europa não faz muito sentido, porque nos dois lugares se jogam bem. Os dois lados têm coisas boas e não tão boas. Creio que no Brasil compete-se muito bem e creio que o Brasileirão está entre as melhores ligas do mundo. Ele ainda afirmou aqui, né, ó, que o jogo não terá, né, que o Porto não terá margem de erro. Creio que conheço bem o Palmeiras, porque venho da América do Sul. Conheço o tamanho e a importância do Palmeiras. Sabemos que será um jogo intenso. Eles têm um grande treinador que conseguiu grandes títulos e estão acostumados a jogar esse tipo de competição. Nessa fase de grupos, cada partida é importante e não há margem de erro. Espero um jogo intenso, mas muito bem disputado, com as duas equipes que vão pensar em atacar o gol do rival e buscar os 3 pontos. Galera, a provável escalação do Palmeiras, tá? Vamos lá? O Everton, Riai, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Estevão. Felipe Anderson, Vitor Roque e Facundo Torres. Lembrando que ainda no banco de reservas você tem as opções de Flaco Lopes, Maurício, Paulinho e também Rafael Veiga, claro. Vamos ver. Vamos ver como vai ser, né? Essa daqui é a provável escalação, não significa que vai ser a escalação. Eu já vi pessoas já falando que a escalação seria diferente disso, que o Veiga começaria titular, e eu acho que fisicamente o Veiga não tem condições de começar titular. Mas o Abel às vezes dá a louca nele, né? Vamos ver. Vamos ver. O Abel também concedeu uma coletiva, e um dos principais pontos que o Abel falou sobre a coletiva foi sobre o gramado. Ele falou que a condição do gramado preocupa um pouco. Só para vocês entenderem, galera, alguns estádios nos Estados Unidos, eles tinham gramado sintético e tiveram que converter para o gramado natural para poder se adaptar para as competições aí
oficiais da FIFA, né? Tiveram que entrar no padrão ali da grama natural. Então, o estado de conservação preocupa um pouco. E o Abel ressaltou esse ponto em relação à qualidade do gramado de onde eles vão jogar. Né? Já teve ali um reconhecimento de gramado e o Abel disse que ficou um pouco preocupado com isso. Né? Ele até falou que parece que a situação dos gramados ruins perseguem ele. Ele até fez essa brincadeira durante a coletiva. As expectativas para o jogo de hoje é uma vitória apertada do Palmeiras. Né? Eu acho que o Palmeiras vence sim, mas não vai ser um jogo fácil. Porém, eu confio na vitória do Palmeiras, aquela vitória de 1-0, talvez uma vitória de 2-1. Eu confio nisso, eu espero que o Palmeiras vença. E vamos observar como que vai ser, né? É bacana ter a oportunidade de enfrentar um time europeu logo de início assim, porque é aquilo que eu falei pra vocês, é a régua, né? Pra gente entender até onde vai a capacidade do futebol brasileiro. Porque assim, quando a gente enfrenta equipes como, por exemplo, um Real Madrid, um Manchester City, é muito difícil pra gente. Só que quando você fala ali no Porto, por exemplo, é uma equipe de uma prateleira menor do futebol europeu. Então é pra gente tentar ter realmente esse parâmetro de, até onde vai o nosso bom futebol, até onde vai a boa estrutura, a continuidade técnica, né? Até onde vai todo o trabalho que as equipes brasileiras vêm fazendo para melhorarem, né, esse status do futebol brasileiro. Então é legal para a gente ter essa direção. Então eu confio na vitória hoje do Palmeiras, um jogo que não vai ser fácil, mas eu acredito que o Palmeiras vença sim. Espero que o Palmeiras vença, porque vai ser muito importante essa vitória, porque isso nos coloca a um bom passo à frente ali de conseguir ficar em primeiro lugar na competição e talvez facilite nosso caminho ali no chaveamento. Agora, pessoal, trazendo uma pauta aqui, eu deveria ter trazido até antes, deveria ter trazido antes de ontem isso. Só que assim, com essa questão ali do Super Mundial, os vídeos eles ficaram mais cheios de assunto. Então eu resolvi colocar hoje. E assim, vou ser mais sucinto também para não prolongar tanto o vídeo, porque senão fica cansativo. Mas vamos lá. A Libra e a Liga Forte de Futebol, eles estão lançando, né, em conjunto um documento chamado de Memorando de Entendimento, conhecido como MOU. Esse memorando, ele tem as regras gerais para a criação da Liga Única no futebol brasileiro. Essas informações, elas vêm lá do All Sports. Isso funciona aqui, isso funciona como um pré-acordo da criação da liga. O documento ele foi enviado aos clubes, com detalhes da formação da liga, e prevê que os clubes participem juntamente das negociações pelos direitos de TV a partir de 2030, visto que os direitos antes disso, eles já acabaram sendo negociados. O pré-contrato possui receitas definidas por percentuais iguais entre as equipes. A Libra e a LFU levarão o MOU para as reuniões durante a semana. Esse memorando, né? Segundo o UOL, boa parte dos clubes já teriam concordado com o termo. A aprovação geral na reunião concretizaria as assinaturas, mas o Flamengo não teria concordado com o pré-acordo. A direção flamenguista não deseja assinar o documento, que obrigue o clube a enquadrar suas receitas no pacote da liga. O Flamengo entende que parte da receita da TV foi perdida pelo clube por conta do acordo com a Globo e outras regras. Por isso, BAP e seus pares não desejam entrar em acordos que façam o rubro-negro perder ainda mais dinheiro. O rubro-negro quer que o acordo com a liga siga apenas a formação da organização e da governança. A parte comercial não deveria ser debatida, sendo itens negociados após o acerto da formação da liga. O Flamengo só deve assinar o pré-acordo caso a parte comercial seja excluída, que, logicamente, incomoda outros clubes que aguardam o acerto total. Assim, pessoal, nós já tínhamos falado já em outros vídeos aqui, esse é um assunto bem recorrente, e a gente já tinha falado dessa questão, né, de que o Flamengo, ele não aceita esse acordo. Agora o acordo ele foi redigido e já foi enviado para os clubes. E tá todo mundo dando aceite, sinalizando positivamente para a assinatura. Inclusive o Palmeiras é uma das equipes que faz isso.
O Flamengo vai na contramão de todo mundo e briga para que a parte comercial seja excluída. Todo clube tem direito de brigar por aquilo que acha que é melhor para si. É porque o Flamengo ele acaba tendo uma questão de visibilidade mais expressiva por causa do número de torcedores que tem. Então eles puxam uma audiência maior. Então realmente, para o clube que puxa uma audiência maior, ele prefere um formato mais singular das coisas e não unificado dessa forma, porque unificado dessa forma acaba diluindo. E nessa diluição, os clubes que arrecadam mais, ganham mais com visibilidade, acabam perdendo. Isso daí é do entendimento de cada um. Eu sou da seguinte opinião. Ah, você acha que o Flamengo tá exagerando em não querer assinar isso? Não, eu não acho que o Flamengo tá exagerando. Eu acho que assim, cada um tem o seu entendimento. Se eles entendem que existe um ônus para eles, eles devem brigar por aquilo que eles entendem ser o direito deles. Cada um, meus amigos, tem que defender o seu. Né? A gente não tá falando aí de questões esportivas, nós estamos falando de business. E aí, quando se fala de business, cada um tem o seu entendimento, tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Vamos embora. Super Mundial de Clubes hoje. Até mais.